8h18. Professor Vila, tá aí a tradução em números, não é, professor? Para quem dizia, não, mas acontecia também no governo Bolsonaro, mas não era notícia. Pode ser que tenha acontecido, mas era com muito menos frequência do que está acontecendo agora, não é, professor? Não, é verdade. Eu acho que a questão, e bom dia, Uribe, a questão colocada o MST foram umas invasões simbólicas, vamos chamar assim, mas não diminui o caráter político, que não deveriam ter ocorrido porque joga água no moinho daqueles maiores adversários do governo Lula, né? Então uma coisa em sequência leva na verdade, um afastamento maior entre o governo da República e o setor do agronegócio. Essas invasões vão apressar a ação do governo? Não. O governo, pelo que a gente acompanha, tem o seu ritmo, tem inúmeros problemas, vide as questões políticas recentes, especialmente do 8 de janeiro para frente, né? E não dá para enfrentar todos os problemas ao mesmo tempo. Isso todo mundo sabe que é impossível. Existe um problema agrário no país, é necessário enfrentá-lo, só que essas invasões desarticulam a produção e criam instabilidade política. E algumas, se é possível explicar, entre aspas, algumas invasões, tem, por exemplo, a invasão da Embrapa é uma piada de mau gosto, né? O que lá aconteceu. A questão que se coloca é que é necessário um novo cadastro rural no país. É necessário saber as propriedades, se são propriedades mesmo ou são invasões de terras públicas. Na Amazônia Legal, que são 9 estados, incluindo o Maranhão, né? Grande parte da Amazônia tem lugar que as propriedades eram terras da União, que os grileiros se apropriaram. Então, a lei é igual para todos. O MST tem de respeitar a propriedade privada, mas cabe também ao governo federal fazer uma checagem, especialmente na Amazônia Legal, dos títulos de propriedade. Grande parte deles falsos. Procure a Polícia Federal e o delegado Alexandre Saraiva, em especial, que ele pode dar todas as explicações melhor do que eu sobre isso. Agora, por fim, a questão que se coloca é que tem os recursos, o governo não tem agora para fazer compra de propriedade, o ministro Paulo Teixeira já deixou isso bem claro, tinha cerca de 2 milhões de reais, o que é uma piada, né, para fazer isso. E a questão central mesmo é se a reforma agrária é uma condição sine qua non para o desenvolvimento econômico brasileiro, que era um tema, volto a dizer, dos anos 40, 50, 60 e 70. Se você olhar a bibliografia da sociologia, da economia, de uma certa corrente centro-esquerda no Brasil, todos os autores falavam que era indispensável reforma agrária para abastecer os centros urbanos no deslocamento do êxodo rural, campo, cidade. As cidades cresceram rapidamente. São Paulo foi nos anos 50 a cidade que mais cresceu no mundo. Então, subiu os preços dos gêneros alimentícios. Precisava acabar com o latifúndio produtivo. O que aconteceu? Nada disso, né? Aconteceu o oposto. Houve uma modernização no campo que ninguém imaginava, numa velocidade nunca vista na história, por razões já algumas vezes comentadas aqui, e não foi necessária a reforma agrária. Então, agora muda o discurso. Deixa de ser econômico e passa a ser social. Mas espera um pouquinho. Propriedade da terra, virar agricultor, não é uma questão social. Precisa ver se ele tem vocação agrícola, ou se ele vai vender aquela terra ou vai deixar abandonada. Então é necessário discutir seriamente a questão. O ideal seria no segundo semestre, lá para o final do ano, depois de passar, olha como eu sou otimista, o arcabouço fiscal e a reforma tributária, um seminário entre os produtores do agronegócio, a propriedade familiar, MST e governo, e discutir essas questões pendentes sobre o mundo agrário. Aí seria uma discussão republicana e de pertencimento. Todos estão no Brasil. Nós somos brasileiros. Nada de guerra de brasileiros contra brasileiros. É ver o que é possível, pontos de unidade, olhar para o futuro e desenvolver ainda mais o setor primário da economia brasileira, que é tão importante no mercado interno e no mercado externo.